voltamos a apresentar o programa Opinião Empresarial, em que falamos sobre escassez de mão de obra na construção civil. Eu gostaria que a Ângela Correia falasse um pouco sobre esta questão cultural que está por trás do problema escassez de mão de obra na construção civil. Tanto é que todos os países considerados desenvolvidos provavelmente devem ter passado por momentos parecidos ou não, no caso dos Estados Unidos e da Europa. Poderiam ser exemplos para a gente resolver o nosso problema, talvez por outros caminhos. Então é nesse sentido que eu gostaria que você abordasse a questão, Ângela. Olha, a questão da mão de obra na construção civil, eu diria que é um dos problemas da questão de mão de obra para o Brasil. Tá? E o grande problema do Brasil é que não investiu em educação de qualidade, como fizeram os outros países. Tá? Então, nós, nos últimos anos, não tivemos uma política educacional do Estado que preparasse o país para esse processo de crescimento e desenvolvimento que nós nos encontramos. Né? Então, houve uma universalização do acesso à escola. A escola era para poucos no país. Hoje não, hoje você tem a universalização. Só que a qualidade caiu tremendamente. Tá? Além disso, se esqueceu de incentivar a formação técnica, que todas as áreas do desenvolvimento econômico precisam, e precisam em grande escala, inclusive a construção civil. Então, não houve incentivo a políticas de formação técnicas. Se incentivou a criação de cursos superiores e sem um planejamento, tanto é que hoje faltam engenheiros para áreas específicas, faltam profissionais de tecnologia de informação, né? Mas existe um grande número de profissionais de outras áreas. Né? Então, o MEC, por assim dizer, ele permitiu essa universalização do ensino superior e, logicamente, o ensino particular cresceu muito. Isso frustra a expectativa do jovem quando chega ao mercado de trabalho. Frustra, porque o jovem faz um curso superior, não é? E ele sai desse curso superior com duas características. Primeiro, porque ele entende que o curso superior vai lhe dar a independência financeira e profissional. E ele não quer ser auxiliar no primeiro momento, ele já sai querendo ser gerente, querendo ser diretor. Tá? Além do mais, não houve um planejamento entre profissões de área mais técnica com profissões de área mais humanas e aplicadas. Como acontece tá nos Estados Unidos e na Europa, no caso. Eu acho que as políticas lá foram melhor direcionadas. Né? E no Brasil falta, e até hoje você tem cerca de mais de 6 milhões de matrículas no ensino superior, e com todo o incentivo que se está dando à formação técnica, tem pouco mais de 1 milhão e 100 matrículas no ensino técnico. E quando a gente vê a economia funcionando, de 80% a 90% das vagas novas são para formação técnica, e 10%, no máximo 15%, para nível superior. Então, existe um descompasso muito grande, e que se reflete fortemente na construção civil. Tá. E existe até o Pronatec, não é isso? Que é um programa ainda do governo federal que ainda, quer dizer, existe no papel. Vai existir, mas já existe o programa do governo do Estado, que começou com o José Serra e continua com o Alckmin, que é o RETEC. Tá? Piracicaba mesmo já fez parte desse processo, né? Que é a formação técnica com o apoio do governo estadual para alunos do ensino médio. Nós estamos em processo de matrícula do RETEC para começar. Mas isso aí entra a construção civil? Não entrou. Aliás, nós já andamos conversando bastante com a FUMEP, porque eles têm lá um curso de edificações em nível técnico e há projeto de que ele seja reaberto. Mas é preciso também que as empresas demonstrem essa demanda, né, para que a FUMEP possa estar reabrindo. Agora, há providências. Nós temos feito aí uma série de parcerias com a Associação de Construtores de Piracicaba e com o Sindicato de Trabalhadores na área de construção civil. Temos oferecido cursos, né, sejam com recursos do FAT, recursos do Estado ou da própria Prefeitura. Mas só para te dar um exemplo, de cerca de quase 200 vagas que a gente ofereceu para qualificação nessa área, em parceria, desde o final do ano passado até esse,
120 alunos só concluíram os cursos. Nós temos encontrado, não só nós, mas as próprias construtoras, o próprio sindicato, dificuldade de encontrar pessoas para fazer esses cursos. Seria interessante que importante, quer dizer, que o Edgar fale como que está o setor se mobilizando para resolver esse gargalo. A migração, no caso do Brasil, está intensa, vindo gente de outros, de locais distantes para trabalhar em Piracicaba, por exemplo. Isso é uma questão histórica, né? A construção civil no passado, no século retrasado, a imigração, né? Os italianos que vieram para a nossa região e que faziam esse trabalho de construção. Então nós tínhamos até fachadistas, eram pessoas especializadas em fazer fachadas, né? Depois, mais agora nos últimos tempos, no século passado, né? Começou a migração interna do pessoal do Nordeste que vinha para São Paulo, né? Da Bahia, de Pernambuco, para fazer obras aqui em São Paulo. O que ocorre no momento é que essa migração ela se inverteu. Como no Nordeste nós temos muitas obras hoje, no polo petroquímico de Suape, na região, na Bahia também, na região de Salvador, então as pessoas acabam voltando para lá. E as pessoas acabam também não vindo para cá, porque são ocupadas na construção civil nos seus estados, né? Então realmente a questão fica um pouco mais delicada. Agora, indo na linha de pensamento da Ângela, né? Então, mas da onde está vindo, então? Está delicado, mas precisa vir. Está vindo. Olha, nós temos assim um problema maior na questão da mão de obra especializada. A mão de obra ainda de servente, a gente consegue ainda, a trancos e barrancos, né? A gente consegue atender. Agora, a questão da mão de obra especializada, realmente a gente tem buscado longe, em divisas até com outros países, em Corumbá, não em outros países, mas próximo a outros países e cada vez mais distante. O que facilita hoje talvez é que você, como nós estamos próximo a Campinas, ao aeroporto lá de Viracopos, né, com a Azul, quer dizer, a gente consegue até mandar funcionários hoje de avião para as obras, então isso acaba facilitando um pouco. Mas realmente, voltando ao assunto que a Ângela falou de um planejamento, isso é um planejamento de governo, né? Porque quando você investe num setor, as diretrizes, a macro diretrizes, são dadas pelo governo central, pelo governo federal. Então você não pode criar demanda muito forte onde você não tem condições de atender. O que ocorre? Se você tem uma demanda muito alta, você acaba gerando inflação. Se você não gera inflação em todo o país, mas você gera inflação em setores. É como quando você aumenta a demanda por um determinado produto, falta no mercado e ele acaba subindo. A mesma coisa ocorre com a mão de obra. Falta a mão de obra, a tendência do preço é subir. Só que nós temos contratos de longo prazo, como os contratos de imobiliários da Caixa Econômica Federal, que são contratos fixos no preço. E aí é difícil para o empresário atender a questão do aumento de salário que acaba ocorrendo pela falta de mão de obra. Em obras de prazo mais curto, isso não acontece, porque o empresário se adequa ao valor do momento. Você tem uma obra de 6 meses, 1 ano, você cobra do empreendedor o valor daquela obra e o valor daquela mão de obra. Então você consegue atender ainda. Tarcísio, o Sistema S tem contribuído de alguma forma para resolver isso daí. Sem dúvida. Eu entendo que Piracicaba está dotado de diversas escolas técnicas. Eu acho que Piracicaba é uma privilegiada dentro do estado de São Paulo. Ela tem condições de dar o curso que precisar na construção civil. O que precisa é arrumar os jovens para fazer esse curso. A Ângela pode dar até mais dados. Quer dizer, cada curso que se abre para a construção civil, se ela abre 50 vagas, você arruma 30. Mais ou menos isso daí. Então, o que precisamos é incentivar esses jovens a ir para a construção civil. Ângelo, de forma sintética, o problema é cultural? Né? Pelo menos... Olha, a gente, um pouco é cultural e um pouco é da conjunção atual do crescimento do país, porque não falta mão de obra na construção civil, mas falta em outros campos também. Porque a mão de obra é generalizada. A gente verifica no próprio comércio, na própria
indústria de base, a gente está tendo uma demanda de mão de obra e com dificuldade, em parte cultural, em parte por falta de formação no passado ou por falta de indicação no passado, né, que como houve uma condução de formação tudo para nível superior, né, culturalmente, e isso provocou isso, essa situação, não se percebendo que às vezes um bom técnico, um bom profissional técnico, consegue uma remuneração às vezes muito mais alta do que uma pessoa de nível superior. Ok. Vamos então encerrar mais um bloco desta conversa e seguimos para o próximo com as considerações finais.